Boa noite a todos vocês novamente. Before we begin, I want to tell you a little story Antes de começarmos, eu quero falar a vocês uma historieta about the first Brazilian student of the New Testament that I ever met. diz respeito ao primeiro estudante brasileiro que eu já conheci. He was a classmate of mine at Dallas Seminary. Ele era um colega de classe meu no seminário de Dallas. His name was Carlos Pinto. O nome dele era Carlos Oswaldo Pinto. Have you heard of him? Já ouviu falar no Carlos Oswaldo? Yes, okay. Muito bom. Carlos Pinto and I went to Dallas Seminary at the same time, Carlos Oswaldo e eu fomos ao seminário ao mesmo tempo. and we took a class together in our senior year. E no nosso ano de formatura, nosso último ano, nós tivemos uma classe juntos. The class was called Senior Theology. E aquela classe era exatamente conhecida como classe de teologia dos formandos. It was taught by Dr. Charles Ryrie. E foi ensinado pelo Dr. Charles Ryrie. Dr. Ryrie was known as a very tough teacher. E Dr. Ryrie era conhecido realmente como um professor durão. He could intimidate students, Ele poderia intimidar alunos and they just didn't know the answers to the questions he asked. e eles geralmente não tinham que saber as respostas às questões que ele fazia. Senior Theology was the capstone course of theology at Dallas Seminary. A classe de teologia dos formandos, então, era o ponto principal do Seminário Teológico de Dallas. We had 100 students in the class, E nós tínhamos 100 alunos na classe. and Dr. Ryrie could ask each one of us a question in 90 minutes. E o Dr. Ryrie podia perguntar a qualquer um de nós uma pergunta durante esses 90 minutos. Or he might just ask one student one question for the whole hour. E ele poderia perguntar a um estudante uma pergunta por toda aquela hora. So the week that we were studying soteriology, E na semana que nós estávamos estudando soteriologia, he called on Carlos Pinto. ele então chamou Carlos Oswaldo. And he said to him, E ele disse para ele o seguinte: Carlos, what is your major? ele perguntou, Carlos, qual é o seu campo de concentração? And Carlos said, New Testament. E o Carlos respondeu, Novo Testamento. So Dr. Ryrie said to him, Então o Dr. Ryrie disse o seguinte para ele: do you have your Greek New Testament with you? você tem o seu Novo Testamento grego aí com você? Of course. Naturalmente. Open it to Romans chapter 3. Abra aí, por favor, em Romanos capítulo 3. And for the whole class, I want you to translate verses 21 through 26. E eu quero, por toda esta aula, eu quero que você traduza os versos 21 até o 26. And then when you're done translating, I want you to parse every verb. E depois que você traduzir, eu quero que você faça uma análise de todos os verbos. And then I want you to give a brief exegesis of the E passage. quero que você também apresente uma breve exegese da passagem. Now this was a class on theology. E essa era uma classe sobre teologia. It wasn't a New Testament class. Não era uma classe de Novo Testamento. And so we didn't know that we were supposed to prepare to translate passages. E nós não sabíamos que deveríamos estar preparados para traduzir essas passagens. But Carlos simply knew his Greek very well. Mas Carlos simplesmente conhecia o grego muito bem. He went through the passage, translated it perfectly. Ele foi para a passagem e traduziu perfeitamente. He parsed every verb, Ele então classificou cada verbo and he explained the text very well. e ele explicou o texto muito bem. It was the best moment of the whole semester. E foi o melhor momento do semestre inteiro. I never saw anybody who could deal with Dr. Ryrie like that. Eu nunca vi ninguém que poderia lidar com o Dr. Ryrie daquela forma. So that was my first experience with a Brazilian student of the Bible. Essa foi a minha primeira experiência com um estudante brasileiro da Bíblia. And I assume all of you are just as good as Carlos Pinto. E eu então pressuponho que todos vocês são tão bons quanto o Carlos Oswaldo Pinto. I'm sorry that he has passed, but he's with the Lord now. Eu sinto muito que ele faleceu e já está com o Senhor nesse momento. Okay, tonight we are looking at is what we have now, what they wrote then. O que nós vamos olhar hoje à noite é o que nós temos agora, é o que eles escreveram naquela época. And this is part 2. E essa é a parte 2.
How badly did the scribes corrupt the New Testament? Quão terrivelmente os escribas corromperam o Novo Testamento. Last night we addressed the question, how much did they corrupt the New Testament? Ontem à noite nós falamos sobre quanto eles corromperam do Novo Testamento. Now it's how badly did they corrupt the New Testament? E hoje, então, é quão terrivelmente eles corromperam o Novo Testamento. We're not dealing with the number of variants. Nós não estamos aqui lidando com o número de variantes, We're dealing with the quality of the variants, estamos aqui lidando com a qualidade das the variantes, nature of the variants. a natureza das variantes. Do these change the basic teaching of the New Testament? Isto aí, então, vai mudar o ensinamento básico do Novo Testamento? And this is the real issue of textual criticism. E essa aqui é a verdadeira questão de criticismo textual. And it's the issue that Bart Ehrman has especially raised. E é exatamente a questão que Bart Ehrman tem levantado. So, here we go. Então aqui vamos nós. First, a little review from last night. Primeiramente, nós vamos ter uma pequena revisão de ontem à noite. Just a little review. Só uma pequena revisão. Bart Ehrman said this: Bart Ehrman fala o seguinte: the more I studied the manuscript tradition of the New Testament, quanto mais eu estudo a tradição manuscríptica do Novo Testamento, the more I realized how radically the text had been altered mais eu me dou conta o quão radicalmente o texto tem sido mudado over the years at the hands of the scribes. durante os anos nas mãos dos escribas. It would be wrong to say, Seria errôneo dizer, as people sometimes do, como às vezes as pessoas o fazem, that the changes in our text que as mudanças no nosso texto have no real bearing on what the texts mean não têm nenhuma influência sobre aquilo que o texto significa, or on the theological conclusions that one draws from them. ou nas conclusões teológicas que se tiram deles. So he's saying that the text has changed radically. Ele tem dito que o texto tem mudado radicalmente. We're going to examine that question tonight. Então nós vamos examinar essa questão hoje à noite. Last night we said there's 4 questions we want to answer. Ontem à noite falamos que havia 4 questões que precisávamos responder. The first question we answered last night: E a primeira questão que nós respondemos ontem à noite: how many textual variants are there? quantas variantes textuais existem? We will answer the other 3 tonight. Então nós vamos fazer as outras 3 perguntas hoje à noite. What kinds of textual variants are there? Que tipos de variantes existem? What theological beliefs depend on textually suspect Quais passages? as crenças teológicas que dependem sobre passagens textualmente suspeitas? And has the essence of the Christian faith been corrupted by the scribes? A essência da fé cristã tem sido corrompida pelos escribas? Now, tomorrow night I'll deal with some very specific textual problems. Amanhã à noite eu vou lidar com problemas textuais mais específicos. I will address 2 problems tonight, Hoje eu quero falar sobre 2 problemas, but I'll deal with these issues in general for the most part. mas eu vou tratar com isso de forma geral, na maior parte. Again, by way of review, Então, uma forma de revisão, novamente, we talked about the quantity of variants nós last night. estamos falando sobre a quantidade de variantes. There's about 140,000 words in the Greek New Testament, No Novo Testamento tem cerca de 140 mil palavras. and there are about 500,000 textual variants. E existem cerca de 500 mil variantes textuais. That's a lot of variants for the New Testament. Isso é uma quantidade enorme de variantes do Novo Testamento. The reason that we have a lot of textual variants E a razão que nós temos várias variantes textuais is because we have a lot of é manuscripts. porque nós temos muitos manuscritos. If we had one manuscript, Se nós tivéssemos um manuscrito, there would be no variants. não haveria variante. As soon as you add a second manuscript, Assim que você acrescenta o segundo manuscrito, then you have variants. então você tem variante. And the more manuscripts you E add, quanto mais manuscritos você acrescenta, the more variants you get. mais variantes você vai ter. Here's the embarrassment of riches that we talked about last night. Aqui então há um embaraçamento de riquezas que nós falamos ontem à noite. We have almost 6,000 Greek New Testament manuscripts. Nós temos quase que 6 mil variantes de manuscritos nos manuscritos do Novo Testamento. Now, I want to add something that I did not mention last night. Mas eu quero mencionar algo agora que eu não mencionei ontem à noite.
Most of these do not have the whole New Testament in them. Muitos destes manuscritos não têm todo o Novo Testamento inteiro neles. They may have the Gospels, Eles podem ter os evangelhos, or Paul's letters, ou as cartas paulinas, or Acts and the general letters, ou as cartas gerais e Atos, or the book of Revelation. ou o livro de Apocalipse. Or they may have some combination of those. Ou ele pode ter uma combinação desses. But only about 60 manuscripts have the whole New Testament. E é somente cerca de 60 manuscritos que vai ter o Novo Testamento inteiro. So the Gospels, for example, Por exemplo, os evangelhos have over 2,000 manuscripts. têm cerca de 2.000 manuscritos, Revelation has only about 300 manuscripts. enquanto que Apocalipse só tem 300 manuscritos. But that's still a whole lot more than other ancient writers. Mas isso ainda continua sendo muito mais do que os escritos antigos. And those numbers are just for the Greek manuscripts. E esse número só diz respeito aos manuscritos gregos. We have over 10,000 in Latin, Nós temos mais de 10.000 em latim. as many as 10,000 in other ancient languages, Nós temos quase que 10.000 em outras línguas, versões antigas. and over 1 million quotations by the church E fathers. mais de 1 milhão de citações pelos pais eclesiásticos. Eu quero dar a vocês aqui um segmento seminatural. It's about the work of the Center for the Study of New Testament Manuscripts. É pela obra do Centro para Estudos dos Manuscritos do Novo Testamento. This is an institute that I began 13 years ago. Esse aqui é o instituto que eu tenho começado há 13 anos atrás. And Friday night I'll tell you all about it, E sexta-noite eu vou falar a vocês tudo sobre ele. and especially the work that we have been doing in Athens, Greece all year long. E especialmente o trabalho que nós estamos fazendo em Atenas, na Grécia, por todo o ano. What is CSNTM? O que é o CSNTM? It's a non-profit institute founded in 2002. É um instituto sem, como se diz, fins lucrativos, fundado em 2002. Dedicated to digitally photographing all handwritten manuscripts of the New Testament. Dedicado para digitalmente fotografar todos os manuscritos do Novo Testamento. Escrito à mão. And we want to use these manuscripts E nós queremos usar estes manuscritos to get back to the original wording of the New Testament para retornarmos exatamente às palavras originais do Novo Testamento, as much as is humanly possible. até a medida que isso é possível para o humano. How many manuscripts? Quantos manuscritos? Well, as I mentioned last night, Como eu mencionei ontem à noite, that there are officially 5,839 existem oficialmente 5.839 manuscritos. These are Greek manuscripts, Esses são manuscritos gregos and they're counted by the Institute for New Testament Textual Research. e são então catalogados, contados pelo Instituto de Pesquisa Textual do Novo Testamento, Or in German, ou lá na Alemanha, Institut für Neutestamentliche Textforschung. que é Institute for New Testament eu esqueci essa eu esqueci It's o alemão. okay. It's okay. It's Eu esqueci okay. o meu alemão aqui nessa parte. Me pegou. It's in Münster, Forschung. Germany. É lá em Munique, na Alemanha. As of last month, though, we have 5,849. E no mês passado, então, esse número foi para 5.849. And that's because of 10 more manuscripts Isso por causa de outros 10 manuscritos that CSNTM has discovered this year. que o CSNTM descobriu este ano. Since our beginning, Desde o nosso início, we have discovered more than 80 New Testament manuscripts. nós já temos descoberto mais de 80 manuscritos do Novo Testamento. I'll talk Friday night about what it means to discover a manuscript, Eu vou falar na sexta-noite o que é que quer dizer descobrir um manuscrito. but it's soon to be more than 100 Mas é manuscripts. pressuposto, logo cedo vai ter mais do que 100 destes manuscritos. And that's because we know where they are, Isso é porque nós sabemos aonde eles estão, but we haven't photographed them yet. mas ainda não fotografamos ainda. Here's a page from a manuscript that we discovered. Aqui tem uma página de um manuscrito que nós This is 1,000 years old, Esse aqui tem 1000 anos de idade.
and it's from the Gospel of Matthew. e é lá do Evangelho de Mateus. This manuscript is in the country of Romania. Esse manuscrito está lá no país, na Romênia. No one in Münster knew about it. Ninguém lá em Munique, na Alemanha, sabia sobre ele. You can see that the colors, the beauty of it are still the same. Você pode ver, então, a cor, a beleza ainda continua a mesma. Now, Romania was a communist country. Vocês sabem que a Romênia era um país comunista. And during the communist era, E no período da era comunista ali, the communists put all these New Testament manuscripts away. e os comunistas, então, pegaram esses manuscritos e colocaram em algum lugar distante. They locked them in vaults so nobody could see them. Então, eles trancaram para que ninguém pudesse ter acesso a eles. And that actually protected the E manuscripts. isso, na verdade, foi proteger os manuscritos. So God used communism Assim, Deus usou o comunismo to preserve Scripture. para preservar as escrituras. Here's another page. I'm only going to show you 2 pages Aqui tonight. tem uma outra página, eu vou mostrar somente 2 páginas hoje à noite. This is an icon E aqui vocês têm uma iconografia. of Jesus teaching his disciples. Jesus ensinando os seus discípulos. And it's very rare to see this kind of an icon in a manuscript. E é muito raro você ver esse tipo de iconografia em manuscritos. But we have several icons that we have photographed as well. E nós temos vários desses ícones que nós já temos fotografados. Okay, I'll tell you the rest of the story Friday night. Tá bom, eu vou contar o restante da história para vocês na sexta-noite. Now back to how badly the scribes corrupted the New Testament. Agora vamos retornar para o quanto os escribas corromperam terrivelmente, quão terrivelmente os escribas corromperam o Novo Testamento. There are 4 groups of textual variants. Existem 4 grupos de variantes textuais. This is at least one way to look at the manuscripts. E essa aqui é pelo menos uma das formas de olhar para os manuscritos. All variants can be grouped in terms of whether they are meaningful or viable. Todas as variantes podem ser agrupadas em termos de se elas são significantes ou viáveis. Meaningful means that it changes the meaning of the text to some degree. Significante, então, quer dizer o seguinte, que muda o significado do texto até certo grau. Viable means it has a sufficient pedigree E viável, então, é se tem um pedigree suficiente to potentially represent the wording of the original. para potencialmente representar as palavras do original. It doesn't mean that it is the original wording, Não quer dizer que é as palavras originais, but it has the possibility of being the original wording. mas que tem a possibilidade de ser realmente a palavra original. Now, if you think in terms of meaningful and viable, Então, enquanto nós pensamos sobre algo que é significante e viável, we have 4 categories of variants. nós temos 4 categorias de variantes. Yeah, 4, not 5. 4. First of all, neither meaningful nor viable. Primeiro que tudo, então, aqueles que nem são significantes e nem são viáveis. Then viable, but not meaningful. Então temos viáveis, mas não significantes. Then meaningful, but not viable. Então temos significantes, mas não viável. The final category E a categoria final is meaningful and viable. é significante e viável. And that's the one that we're going to ultimately focus on. E essa aqui é aquela que nós finalmente vamos estar focalizados. Now I want to illustrate all of these for you tonight. Eu quero, no entanto, agora ilustrar todos esses 4 hoje à noite. But keep in mind that only the last category Então, guarde aí na sua mente que somente essa última categoria is the one that textual critics really fight over. é aquela, então, a partir das quais os críticos textuais realmente lutam. It's only this last category É somente essa última categoria that Bart Ehrman has described in Misquoting Jesus. que Bart Ehrman, então, tem descoberto lá no livro dele o que Jesus disse e o que Jesus não disse. So the first category, Ou seja, a primeira categoria, neither meaningful nor viable. nem significante e nem viável. This includes some of the following. Isso inclui o seguinte:
nonsense readings. Leituras que não têm nenhum sentido. That's when a scribe is lazy, he forgets something, he's tired. É quando o escriba, então, ele está um pouco preguiçoso, dormente, e ele acaba, então, dormindo e pulando alguma coisa, esquece alguma coisa. His eye may skip a line. Os seus olhos podem, então, pular uma linha. That means that it's not meaningful. Isso quer dizer que não é significante. And when it's not viable, E quando não é aquela que não é viável, it may occur in late manuscripts pode, então, acontecer em manuscritos mais tardios, or just one manuscript. ou em um único manuscrito. In other words, Em outras palavras, these are the variants that don't mean anything. isso são variantes que não quer dizer nada. It's just like when you take a quiz É como você vai ter aquele testezinho diário and you parse a word the wrong way. e que você então vai fazer a classificação, a análise de uma palavra de forma errada. That's not a viable variant. Não é uma variante viável. Okay, Ok, vamos lá. let me give some examples. Deixa eu dar a vocês um exemplo. 1 Thessalonians 2:7. 1 Tessalonicenses 2:7. Paul says this, O Paulo diz o seguinte: although we could have imposed our weight as apostles of Christ, embora pudéssemos exigir de vós como apóstolos de Cristo, instead we became little children, ao contrário, nós nos tornamos como criancinhas, or he says, ou ele diz, instead we became gentle. em lugar disso vai dizer, nós nos tornamos gentis. So the issue is this. E a questão é essa. There's a variant, little children Então tem uma variante que quer dizer criancinha or gentle. ou gentil. Ou gentil não, sorry, não gentil o contrário de judeu, né? Dócil, gentil. Faz sentido o português? Gentil, ok. The difference in Greek is one letter, A diferença no grego é de uma letra. nepioi Nepioi or apioi. ou epioi. Both of these variants Todas essas duas variantes are very meaningful. são muito significantes. Both of these variants Ambas essas variantes are viable. são viáveis. Scholars disagree as to what the original says, Os eruditos discordam no que diz respeito ao que o original diz. but there's a third variant, Mas tem uma terceira variante. and it occurs in one manuscript E ocorre em um único manuscrito from the 14th century, do século XIV. and the scribe was not paying attention. E o escriba não estava prestando atenção. He says, hippoi, Ele vai dizer hipoi, horses. cavalo. We became horses among you. Nós então nos tornamos como cavalos diante de vocês. I don't think that's a meaningful Eu variant. não acredito que essa variante aqui é significante. Not meaningful or viable. Mas nem é significante e nem é viável. Now here's an illustration just for Greek students. E aqui então tem uma ilustração somente para os alunos de grego. This is John 1 verse 30. João 1, versículo 30. It says this, E diz o seguinte: Episomu orchatai aner. Opisomu echeta aner. And aner, the word for man, E aner é a palavra para homem. John is saying this, E João está dizendo o seguinte: after me comes a man. que após mim outro homem virá. But in Codex L, Mas no Códice L, a very important manuscript manuscrito muito importante, from the 8th century, do 8º século, but that has lots of spelling mistakes. mas tem várias confusões no soletrar. It says, Episomu orchatai aer. E diz opisomu echetai aer. It's missing the new. Está faltando aqui o N. And here's the translation. E aqui está a tradução. After me comes air. E depois de mim virá A. So again, it's Então- not a meaningful variant. Então, novamente, não é algo significante. It's not a viable variant. E não é viável essa variante. The second category A segunda categoria, are those that are viable aquelas que são viáveis, but not meaningful. mas não são significantes. For example, Por exemplo, spelling differences in early and important manuscripts. diferenças na escrita, no soletrar, em manuscritos importantes cedo. In John's Gospel, for example, Lá no Evangelho de João, por exemplo, in one chapter, num capítulo, within 8 verses, entre 8 versos, he spells
the same verb ele vai então soletrar o mesmo verbo 3 different ways. de 3 formas diferentes. It's the verb for anoigo, I open. É o verbo para anoigo, que quer dizer eu abro. It's the third person singular aorist active indicative. É a terceira pessoa do aoristo indicativo. And John spells it 3 different ways. E João então soletra de 3 formas diferentes. Spelling is not a part of inerrancy. Então, a soletração não é parte da inerrância. And John was a creative speller. E João era, na verdade, alguém que criava muitas soletragens. Now, there's also transpositions in early and important E manuscripts. também existem as transposições em manuscritos importantes bem primitivos. That's when the word order is different. Isso é quando a ordem das palavras é diferente. There's many of those because Greek is a highly inflected language. A razão de ter muitos é porque o grego é um tipo de língua altamente flexível. English is not an inflected language. O inglês não é uma língua assim tão flexível. Portuguese, I think, is closer to Greek. Português eu acredito que é mais próximo do grego. Yes. So, more on this category later. Então vamos falar mais sobre essa categoria depois. Then the third category, E a terceira categoria, those that are meaningful aquelas categorias que são significantes, but not viable. mas não são viáveis. They do change the meaning of the text, Eles realmente mudam o significado do texto, but there's no way that they're original. mas não há nenhuma forma de que eles são originais. They may occur in just late manuscripts, Eles vão ocorrer simplesmente em manuscritos mais tardios, or they may occur in just one ou manuscript. talvez vão ocorrer em só um manuscrito. And we get lots of interesting readings like E this. nós temos várias leituras variantes interessantes como esta. For example, Por exemplo, 1 Thessalonians 2:9. 1 Tessalonicenses 2:9. Almost all the manuscripts say this: Quase que todos os manuscritos dizem o seguinte: We preach to you the gospel of God. nós proclamamos a vocês o evangelho de Deus. One 14th century manuscript Um manuscrito do século 14, instead says, no lugar diz o seguinte: We preach to you the gospel of Christ. nós proclamamos a vocês o evangelho de Cristo. That's a meaningful variant. É uma variante significante. If you think about the genitive, Se você pensar sobre o genitivo, the gospel of God is probably the gospel that comes from God. o evangelho de Deus quer dizer o evangelho que vem de Deus. The gospel of Christ is probably the gospel about Christ. A expressão evangelho de Cristo, então, quer dizer o evangelho sobre Cristo. So it does change the meaning of the text. É assim, então, realmente muda o significado do texto. But one 14th century manuscript, Mas um manuscrito do 4º século, how could that possibly go back to the original? como é que seria possível essa leitura ir até o original? It would have to skip 1,300 years. Seria necessário, então, pular 13 séculos, né? 1.300 anos. And all the other manuscripts got it wrong. E todos os outros manuscritos, então, estiveram errados. Historically, I can't believe it. Historicamente, não posso acreditar nisso. And nobody else can either. E ninguém mais também pode. Here's another one from Luke 6:22. Aqui tem outro em Lucas 6:22. Blessed are you when people hate you, Bem-aventurados sois vós quando vos odiarem, and when they exclude you, e quando então eles vos expulsarem, and revile you, e então estarão caluniando vocês, and spurn your name as evil, e expondo seus nomes ao mal, on account of the Son of Man. por causa do Filho do Homem. Now, CSNTM owns one Greek manuscript. CSNTM tem um manuscrito grego, It's called Codex 2882. que é chamado o Códice 2882. It's a 10th century manuscript, É um manuscrito do século X, and it has a very unusual reading here. e que tem uma leitura muito incomum aqui. It doesn't have the words, It doesn't, it does not, não tem essas palavras, on account of the Son of Man. por causa do Filho do Homem. That changes the meaning significantly. Isso aqui muda o significado de forma significante. Is this text saying Esse texto está dizendo that you're blessed when people hate you, que você é bem-aventurado quando as pessoas te odeiam,
regardless of the reason? sem considerar a razão. Maybe they hate you because you're evil, Talvez eles te odeiam porque você é mau, or you rob strangers in Fortaleza. ou porque você assalta os estrangeiros em Fortaleza. Or is it saying that they hate you Ou está dizendo que eles vos odiarão on account of the Son of Man? por causa do Filho do Homem. You can see this one variant Você pode ver que esta variante, in Codex 2882 no Códice 2882, is very meaningful, é muito significante, but it's not viable. mas não é viável. It's the only manuscript in the world É o único manuscrito no mundo that has that wording. que tem essas palavras. This is what I mean by meaningful but not É viable. isso que eu quero dizer por significante, mas não viável. There's no way it can go back to the original, Não tem nenhuma forma que isso pode voltar até o original, but it does change the meaning of the text. mas realmente muda o significado do texto. Now, let me discuss a little bit more Deixa eu me falar um pouquinho mais about non-meaningful variants, sobre variantes não significantes, whether they are viable or not. quer sejam viáveis ou não. So I asked myself a question some years ago. Então, anos atrás eu fiz uma pergunta para mim mesmo. How many ways are there to say Quantas formas pode-se dizer John loves Mary in Greek? João ama Maria em grego? There's probably several ways to say it in Portuguese. Certamente tem muitas formas de se dizer isso em português. In English, there's one way. Em inglês só tem uma forma. John loves Mary. João ama Maria. So I'm a Greek geek. Eu então sou um nerd do grego. And so I decided to think about how many ways there are to say this. Então eu decidi a ir atrás de quantas formas diferentes eu posso dizer isso em grego. Now you need to take out your notebooks Então você precisa aí pegar seu livro de anotação or your computers ou seu computador, because all of this porque tudo isso will be on the exam. vai estar na sua prova final. Okay. Coisas aqui. First of all, there are word order differences. Primeiramente, nós temos diferenças na ordem das palavras. In English, it's just John loves Mary. Em inglês é só João ama Maria, But in Greek, it could be any order. mas em grego pode ser qualquer ordem. Is that the same in Portuguese? Not at all. Not at all. We almost is close to English. Oh, okay. Estou dizendo a ele que nós estamos pelo menos perto do inglês. Nós temos duas formas, três no máximo e só. You could have in Greek, Então, no grego nós podemos ter Mary loves John. Maria ama João, But because of the cases in Greek, mas por causa dos casos no grego, every Greek would read that as todas as palavras em grego vai ler isso da seguinte maneira: John loves Mary. Maria, João ama Maria. And it might say, loves Mary John. Eu poderia dizer ama Maria João, But a Greek would read this as John loves Mary. mas o grego poderia se identificar da mesma forma: João ama Maria. So word order can change a lot in Greek. Então a ordem das palavras pode mudar muito no grego And it affects the emphasis, e afeta a ênfase, but not the meaning. mas não o significado. Then there's the article with proper names. Então ainda tem o artigo definido com nomes próprios. In English, we don't use the article with proper names. Em inglês, nós não usamos então o artigo definido com nomes próprios. Do you do that in Portuguese? Sometimes, yeah, Yeah, sometimes, yeah. just like we. And I did my master's thesis Eu fiz então a minha dissertação de mestrado on when the article does not occur. quando o artigo não ocorre. I did my doctoral dissertation E a minha tese de doutorado on when the article does occur. quando o artigo ocorre. Both of these works Todas dessas duas obras could cure the most hopeless insomniac. poderia então curar aqueles the most what? Insomniac, somebody who can't sleep. Soníaco, né, que a gente, sonâmbulo, né? Poderia curar sonâmbulos. You would sleep reading my works. Você iria dormir lendo minhas duas obras. I still don't know why the article occurs with proper names. Eu ainda continuo sem saber por que os artigos definidos não ocorrem com nomes próprios. There are lots of guesses, Tem várias tentativas de adivinhar, but nobody is quite sure. mas ninguém assim está plenamente certo. You can read in Greek, Você pode ler então em grego the Mary and the Joseph went to Jerusalem. que Maria e José foram para Jerusalém.
But we would not translate it that way in English, at Mas least. nós não iríamos traduzir dessa maneira em inglês. We would translate it, Mary and Joseph went to Nós Jerusalem. iríamos traduzir Maria e José foram para Jerusalém. We still don't understand the reason why the article occurs with proper names. Então, nós não conseguimos saber por que que esse artigo às vezes não ocorre com nomes próprios. But it obviously doesn't affect very much. Mas, obviamente, não afeta muito. And then there's differences in spelling. E também, então, tem diferenças na forma de soletrar. For example, the name John in Greek Por exemplo, o nome João em grego. can be either Ioannes or Ioannes, Pode ser ou Ioannes ou pode ser Ioannes. with two news or one new. Com two news ou one new. Okay, here's the 8 ways in Ah. which you can say it. Actually, they say that I talk in English. No, eu só imitei a pronúncia do grego dele. Era para ser new, mas ele fala new, então that's Greek. Okay. É o N. They were expecting me to translate N, Yeah. but it's new. New. Okay. Here's the 8 ways you can say John loves Mary in Greek. E aqui então tem as duas maneiras de você dizer que João ama Maria em grego. I don't see you taking notes. Eu não estou vendo nenhum de vocês aí tomando nota. Prepara This, aí. this will show up on the exam. Isso vai estar lá no seu exame. Oh, but it's not the only 8 ways. Mas não é somente 8 maneiras. Here's another 8 ways Tem outros 8 to say John loves Mary. de dizer João ama Maria. Every one of these lines says John loves Mary. Cada uma dessas linhas diz exatamente João ama Maria. But it's not just 16 ways. Mas não é somente 16 maneiras. Here's some more ways to say Então it. tem mais maneiras de dizer. And more. E mais. And more. E mais. More. E mais. More. Mais. More. Mais. More. Mais. More. Mais. More. Mais. I now know mice. Agora eu já sei mais. 96 ways. 96 formas. However, Porém, with conjunctions that are often not translated, com conjunções que geralmente não são traduzidas, there's even more ways to say pode até ter mais maneiras de dizer John loves Mary. João ama Maria. Have you memorized all these? Já memorizou todos estes? Okay, here's the rest of them. Então vamos para o resto. $384 ways. 384 formas. Now I hope you appreciate this. Eu espero que você tenha gostado disso. It took me 8 hours to write all those out. Custou para mim 8 horas para eu poder escrever tudo isto. However, Porém, these are not all the ways to say John loves Mary in Greek. essas não são as únicas formas de dizer João ama Maria em grego. Other legitimate word orders Então, outras ordens das palavras legítimas, swell the numbers to over 500. então pode levar o número para mais de 500 formas. I just got lazy after 384. Depois de 384 eu fiquei com preguiça. And a different verb for loves E um verbo diferente para amor, mushrooms the numbers to nearly 1,200. então isso traria os números ainda para mais de 1.200. Now Bart Ehrman says this: Bart Ehrman diz o seguinte: we could go on nearly forever nós podemos certamente ir para sempre talking about specific places falando sobre lugares específicos in which the texts of the New Testament sobre os quais o texto do Novo Testamento came to be changed, foi mudado, either accidentally seja acidentalmente or intentionally. ou intencionalmente. The examples are not just in the hundreds, Os exemplos não são simplesmente nas centenas, but in the thousands. mas nos milhares. He's right. Ele está correto. But what kinds of examples are in the thousands? Mas quais os tipos de exemplos que fazem parte desses milhares? If John loves Mary Se João ama Maria, can be expressed in Greek pode ser expresso em grego, over 1,000 different ways, mais de 1000 formas diferentes, then the numbers don't matter. então os números em si não importam.
So let me say this again. Então, deixa eu dizer novamente isto. If we can say John loves Mary Se nós podemos dizer João ama Maria over 1,000 times in Greek mais de 1000 vezes no grego, without substantially changing the meaning, sem mudar substancialmente o significado, the number of textual variants o número de variantes textuais for the New Testament is meaningless. para o Novo Testamento é sem significado, sem importância. What counts is the nature of the O variants. que importa é a natureza das variantes. So let me give you a side note on the growing skepticism Deixa eu aqui acrescentar uma notinha extra sobre o crescimento do ceticismo. Do we have any idea what the original text said? Nós temos qualquer ideia sobre o que o texto original disse? Scholars such as Bart Ehrman, Eruditos como Bart Ehrman, Eldon Epp, John Epp and David Parker e David Parker are becoming increasingly skeptical têm se tornado crescentemente céticos about recovering the original text, sobre descobrir o texto original, at least in their more popular writings. pelo menos nos escritos mais populares deles. These are very famous textual critics. E estes aí são realmente eruditos da crítica textual muito famosos. For example, Por exemplo, Bart Ehrman, in his book Lost Christianities, Bart Ehrman, no seu livro Cristianismo Perdido, says the following: ele diz o seguinte: the fact that we have thousands of New Testament o manuscripts fato de termos milhares de manuscritos do Novo Testamento, does not in itself mean em si mesmo não significa that we can rest assured que nós podemos então descansar com certeza that we know what the original text said. que nós sabemos o que o texto original disse. If we have very few early copies, Se nós tivermos somente poucas cópias antigas, in fact, scarcely any, e de fato qualquer uma de forma escassa, how can we know como podemos saber that the text was not que o changed texto não foi mudado significantly before the New Testament began de forma significante antes do Novo Testamento começar to be reproduced in such large quantities? a ser reproduzido em uma quantidade larga? Site, E então, nesse lado, nesse site, the TC list. a lista de TC This is an internet site é um site internacional, where textual critics discuss things. onde os críticos textuais discutem as coisas. Here's what he had to say. Aqui é o que Bart tem para dizer. We don't know Nós não sabemos how much the text got o changed quanto dos textos foram mudados in all those em decades todas essas décadas and e centuries séculos before our earliest manuscripts. antes dos manuscritos mais antigos. And we have no way of knowing. E nós não temos nenhuma forma de saber. Now I want you to notice something. Eu quero que você note uma coisa. He spoke about all those decades Ele falou então sobre todas essas décadas and centuries e séculos before our earliest manuscripts. antes dos manuscritos mais antigos. We are not waiting centuries for our earliest manuscripts. Nós não estamos Not waiting centuries for our earliest. waiting. Waiting. The time is not centuries before our earliest manuscripts. Eles não esperaram esses séculos antes desses manuscritos, Instead, just decades. mas somente décadas. We talked about that last night. E nós falamos sobre isso ontem à noite. So Bart Ehrman is being sloppy with his wording. Então, o Bart Ehrman está sendo bem relaxado com suas palavras. Within 3 centuries, Em 3 séculos, we have well over 100 manuscripts. então nós temos aí mais de 100 manuscritos. And he knows that. E ele sabe disso. But when you compare that to classical authors, E quando você compara isso com os autores dos clássicos, we have, on average, e nós temos então uma média 0 de manuscripts 0 manuscritos within 300 years. dentro de 300 anos. 0 manuscripts within 400 years. Então, 0 manuscrito dentro de 400 anos. 0 manuscripts, in fact, within 1,000 years. 0 manuscrito, de fato, no decorrer de 1000 anos. So if Ehrman is saying E se Ehrman está dizendo that we can't possibly know what the original New Testament said que nós nem sequer podemos possivelmente saber o que realmente o Novo Testamento disse, because we're waiting a few decades, porque nós estamos só aguardamos algumas décadas,
then how much more skeptical must he be Então, o quão escéptico deve ele ser about all the rest of Greco-Roman literature? acerca de todos os demais escritos grego-romanos? We can't possibly know what Plato said. Nós certamente nem podemos saber o que Platão We disse. can't possibly know what Aristophanes E said. nós não podemos possivelmente saber o que Aristófanes disse. Or Herodotus or Xenophon or many Ou others. Heródoto, ou Xenofonte, ou muitos outros. But that's what Bart Ehrman says. E é isso que Bart Ehrman diz. Now, David Parker is probably the best textual critic in Great Britain. E David Parker certamente é o melhor crítico textual lá na Grã-Bretanha. And he has written a book called The Living Text of the Gospels. E ele tem escrito um livro intitulado O Texto Vivo dos Evangelhos. This is a popular book. É um livro popular. And here's what he has to say. E aqui é o que ele tem para dizer. Textual criticism is, in essence, Criticismo textual é, em essência, the act of understanding o ato de entender what another person o means que uma outra pessoa quer dizer by the words that are laid before me. pelas palavras que foram entregues a mim. Have you ever heard that definition for Você textual já criticism? ouviu alguma definição assim de crítica textual? I haven't, Eu não. but David Parker uses that definition. Mas David Parker usa essa definição. That's actually a definition Essa, na verdade, é uma definição of exegesis. de exegese. But he's trying to change what textual criticism is all about. Mas ele está tentando mudar aquilo que diz respeito ao criticismo textual. And what does he mean by another person? O que é que ele quer dizer para uma outra pessoa? Does he mean the original author? Ele está falando sobre os autores originais? No. Não. He means someone who wrote the text later on. Ele está querendo dizer alguém que escreveu o texto anos depois. Some scribe who copied the text Algum escriba que copiou o texto centuries later. séculos depois. And what he's talking about E o que ele está, na verdade, falando is trying to understand what that scribe meant é tentar entender aquilo que aquele escriba queria dizer in that community that he wrote for. naquela comunidade para a qual ele escreveu. He is more concerned with the text Ele está mais preocupado com o texto as it is found in Christian communities como encontrado nas comunidades cristãs than what it originally said. do que sobre aquilo que o original disse. He doesn't even think Ele nem sequer pensa that the New Testament has original texts, que o Novo Testamento tem um texto original. just various productions Simplesmente várias produções that all look different from each other, e que todas diferem uma da outra, at least in his popular writing. pelo menos nos seus escritos populares. He appeals to a divinely inspired textual diversity Ele então apela para uma diversidade textual divinamente inspirada in later nos manuscripts manuscritos mais tardes, that are more important than the original text. que são mais importantes do que o texto original. So we have divinely inspired discrepancies Então nós temos aqui uma série de discrepâncias divinamente inspiradas, that come centuries later, que vêm séculos depois, but the original text, mas o texto original, no, that's not divinely inspired. não, essa daí não é divinamente inspirada. Well, that's David Parker. Esse é David Parker. Eldon Epp, Eldon Epp, one of the great textual critics alive today, dos grandes críticos textuais ainda vivo hoje. he wrote a very important article in 1999, Ele escreveu um artigo muito importante em 1999 and it was published in the Harvard Theological Review. e foi publicado lá em Harvard Theological Review. The title is this: O título é o seguinte: The Multivalence of the Term Original Text a multivalência do termo original in New Testament Textual Criticism. dentro do criticismo textual do Novo Testamento. Here's what he has to say. Aqui o que ele tem para dizer. Now, however, Agora, porém, reality and maturity realidade e maturidade require that textual criticism requer que o criticismo textual face unsettling facts. encare fatos que não estão estabelecidos. Chief among them, Principalmente entre eles, that the term original que determinam o original, has exploded into a complex tem se explodido para dentro de uma complexidade
and highly unmanageable multivalent entity. E então uma entidade polivalente sem forma de se lidar. Whatever tidy boundaries O qual seja esses limites estabelecidos. textual criticism may have presumed Criticismo textual pode ter sido pressuposto in the past no passado, have now been shattered. tem agora então sido abandonado. He is saying there's way too many different ways Ele está dizendo que tem muitas outras maneiras to define even what we mean by original text. para definir até o que nós queremos dizer com o texto original. This is a very influential article. E isso é um artigo muito influente. The net effect of these scholars' writings O efeito aí, cadeia destes escritos desses eruditos, is this: é o seguinte: we can't possibly know nós possivelmente não podemos saber what the original text said, o que o texto original disse, nor even whether there was such a thing nem mesmo se já houve uma coisa tal as an original text. como o texto original. The goal to get back to the original wording O alvo de retornar então às palavras originais should be abandoned. deve ser abandonado. Do they really believe this? Eles realmente acreditam nisto? Well, let's look at some of their other writings. Vamos então dar uma olhadinha rápida em outros dos seus escritos. David Parker is working David Parker está trabalhando on the text of John's Gospel no texto do Evangelho de João with the Institute in Münster. com o Instituto lá em Munique. And they are trying to find as many manuscripts as they E can eles estão tentando encontrar o máximo de manuscritos que eles puderem and compare these with each other e comparar uns com os outros, so they can get back to the original wording. a fim de que eles cheguem lá às palavras originais. Now, I think David Parker isn't so concerned about that, E eu penso que David Parker não está tão preocupado quanto a isso. but certainly the Institute in Münster is. Mas certamente o Instituto em Munique está preocupado. They at least believe that there is an original text, Eles pelo menos acreditam que há sim um texto original. and they're trying to get back to E it. eles estão tentando voltar até ele. But now consider Eldon Epp. Então considere agora Eldon Epp. He is the editor of the Hermanias series Ele é o editor da série Hermeneia, of New Testament de commentaries. comentários do Novo Testamento. A commentary series É uma série de comentários that presupposes que pressupõe that we have in all essentials que nós temos em todos os essenciais and most particulars e muitos dos particulares the original wording. as palavras originais. For example, just a few years ago, Por exemplo, só alguns anos atrás, he edited Robert Jewett's commentary on Romans. ele então editou Robert Jewett. Jewett, o comentário dele de Romanos. And it's a book that is over 1,000 pages long. É um livro que tem mais de 1000 páginas. Hundreds of times, E centenas de vezes, Jewett says something like this. Jewett fala algo como isto. Paul wrote this. Paulo escreveu isto. Paul said this. Paulo disse isso. This is what Romans teaches originally. Isso é o que Romanos ensina originalmente. Jewett talks about textual variants. Júlio fala sobre variantes textuais. And he says this variant is not authentic, E ele diz, essa variante não é autêntica, but this one is. mas essa é. And Eldon Epp edited this book. E o Eldon Epp editou esse livro. All commentaries Todos os comentários say the same thing. dizem a mesma coisa. They presuppose that we know Eles pressupõem que nós sabemos what the New Testament says in all essentials. o que o Novo Testamento diz em todos os seus essenciais, também nos seus particulares. This, in fact, Isso de fato is the presupposition é a pressuposição of every commentary de qualquer comentário ever written on the New Testament jamais escritos no Novo Testamento in the last 2,000 years. nos últimos 2000 anos. Well, what about Bart Ehrman? E o que dizer sobre Bart Ehrman? Ehrman assumes that the original text Ehrman, ele pressupõe que o texto original is known for other ancient authors é conhecido por outros autores antigos, whose manuscripts are far later cujos manuscritos então são bem distantes and far fewer e bem poucos
than the manuscripts of the New Testament. que os manuscritos do Novo Testamento. On average, E uma média the Greco-Roman authors que os autores gregos romanos, have 1,000th, que tem então a 1,000, 1,000th, one out of 1,000. Let me reverse this. okay. Okay. On average, uma média the New Testament manuscripts que o Novo Testamento, os manuscritos do Novo Testamento are 1,000 times é 1000 vezes more plentiful mais completo than the average Greco-Roman do que authors. a média dos autores greco-romanos. But look what he has to say. E veja o que ele tem para dizer. This is taken just from one of his books. Isso é tirado de um dos seus livros. He talks about these following authors. Ele fala sobre esses autores que a seguir. And you can just go ahead and read those. E ele quer que eu leia aqui. Eurípides, Galão, Joséfo, Luciano, o satírico, Marcos Aurélio, Filóstratus, Platão, Plautus, Plínio o Jovem, Plutarco, Suetônio, Tácito e alguns outros. That's just a Só few pra of the falar authors. É só poucos desses autores. And what he does with each one of these authors, E o que ele faz com esses autores, he says, Euripides says, ele vai dizer, Eurípides disse, Galen writes, Galão disse, or as Josephus said. ou Joséfo disse. He doesn't question whether it goes back to the original. Ele não questiona se isso aqui se refere ou não, está de volta ou não aos originais. He just assumes that it Ele does. só pressupõe que é original. Why does he do that with these authors? Por que ele faz isso com esses autores, But he won't do it with the New Testament. mas não faz com o Novo Testamento? When we have 1,000 times more evidence Quando nós temos 1000 vezes mais evidências and significantly earlier evidence e significantemente evidências bem antigas for the New Testament para o Novo Testamento than we do for Greco-Roman authors. do que nós fazemos para os autores grego-romanos. Also, Também, Ehrman's other writings outros escritos de Ehrman presuppose that he knows pressupõem que ele sabe what the original New Testament text is. o que o texto original diz. I will give two Eu vou examples. dar 2 exemplos. His first major book, O seu principal livro a very academic work, é uma obra muito acadêmica, The Orthodox Corruption of Scripture. A Corrupção Ortodoxa das Escrituras. It was published in 1993, Foi publicada em 1993 revised in 2011. e revisada em 2011. But the revisions he made Mas a revisão que ele fez were just to add an appendix. só acrescentou um apêndice. He really didn't change the text. Ele não mudou o texto. In The Orthodox Corruption of Scripture, Nesse livro, A Corrupção Ortodoxa da Escritura, on virtually every page, virtualmente quase em cada página, Ehrman compares Ehrman compara what he thinks is the original wording o que ele pensa que são as palavras originais to how Orthodox scribes corrupted the text. com aquilo que os escribas ortodoxos corromperam no texto. On virtually every page, he presupposes E quase que inteiramente em cada página, that he knows what the original text says. que ele sabe o que o texto original diz. Otherwise, how can he know what was corrupted? De outra forma, como é que ele vai saber o que foi corrompido? He said that in 1993, Ele disse isso em 1993 and he did not change his opinion in 2011. e ele não mudou a sua opinião em 2011. Another book published the same year Outro livro publicado no mesmo ano is the book Forged. o livro, me ajuda em Ford aí, Cunhado, Forjado. Writing in the name of God, Escrevendo no nome de Deus, why the Bible's authors are not who we think they are. porque os autores da Bíblia não são quem pensamos que são. Now, this is now a famous book also. Esse também é agora um livro muito famoso. Later, he wrote an academic book E mais tarde ele escreveu outro livro acadêmico that says basically the same thing, que diz basicamente a mesma coisa, just with a lot more footnotes. só que com muito mais notas de rodapé. And here's what he says in Forged. Aqui o que ele diz é em Forjado. Paul did not write the pastoral epistles. Paulo não escreveu as epístolas pastorais. That's 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus. Essas são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito.
Paul did not write Ephesians. Paulo não escreveu Efésios. Paul did not write Colossians. Paulo não escreveu Colossenses. How do we know this? Como é que nós sabemos disso? Because when we look at the authentic Pauline letters, Quando nós olhamos para as epístolas autênticas de Paulo, the style of writing, o estilo da escrita, the syntax, a sintaxe and the e vocabulary o vocabulário are different. são diferentes. How does he know? Como é que ele sabe disso? On the so-called authentic Pauline letters, Nos assim chamado Paulinas autênticas, epístolas Paulinas autênticas, he is assuming that he knows what the original text says. ele está então assumindo aquilo que ele sabe que os textos originais dizem. And on the so-called inauthentic Pauline letters, E daquelas assim chamadas epístolas não paulinas autênticas, não autênticas, he also assumes that he knows what the original text says. ele também assume aquilo que o texto original diz. In my second debate with Bart Ehrman No meu segundo debate com Bart Ehrman, at Southern Methodist University, na Universidade Metodista do Sul, I pointed this out to him. eu apontei isso para ele. It was the year 2011. Foi no ano de 2011. He didn't care for the argument. Ele nem se importou com o argumento. In fact, I listed many books that he had written, De fato, eu listei muitos dos livros que ele já tinha escrito. some going back several years. Outros recuando vários anos. Well, later, Mais tarde, just a few months ago, alguns meses passados, on his own blog site, no seu próprio blog, he commented about my tactics in that debate. ele fez um comentário sobre as minhas táticas no debate. And he said, Dan Wallace argued this, Ele diz: Daniel Wallace argumenta da seguinte forma: that I used to hold to this view, e eu costumava então adotar esta visão, that I presupposed I knew what the original text que said. eu pressupunha que eu sabia o que o texto original dizia. But is it fair to say Mas é justo dizer that this is still my view today? que essa ainda continua sendo minha visão hoje, Because he was quoting much older works porque ele estava citando obras mais antigas, that I wrote years ago. que eu escrevi anos atrás. Yes, I was quoting much older works. Ele diz exatamente, eu estava citando obras mais antigas. And what he doesn't mention E o que ele não mencionou, is that I also quoted contemporary works. que eu também citei obras contemporâneas. This is still his view. E continua ainda sendo sua visão. So other evidence that Outras evidências. we have the original text Que nós temos o texto original somewhere among the em manuscripts. algum lugar dentre os manuscritos. Conjectural emendation. É uma emenda conjectural. This means Isso quer dizer o seguinte, an idea, the wording of the text que as palavras do texto, that is not found in any manuscripts que não são encontradas em nenhum manuscrito, or ancient translations ou nenhuma das traduções antigas, or patristic ou writings, qualquer uma dos escritos patrísticos, but some scholar mas alguns eruditos, over the centuries durante séculos, thinks that it's the original wording. pensam que ali trata-se das palavras originais. I want to talk to you about the standard critical Greek New Testament today. Eu quero então falar com vocês sobre o Novo Testamento grego padrão hoje. This is the Nestle Aland text. Esse é o texto de Nestle Aland. Aqui então nós temos o texto de Nestle Aland, In John chapter 1 verse 24. em João 1, versículo 24. Notice what it has to say. Veja o que ele tem para dizer. I think you all know Greek, Eu acredito que todos vocês conhecem grego, or maybe most of you do. ou pelo menos a maioria de vocês. But what the Greek text says is this. O que o texto grego diz é o seguinte: And they had been sent by the Pharisees. e eles então foram enviados pelos fariseus. There are two textual variants here. Tem duas variantes textuais aqui. The first one, A primeira delas, you can see with a circle over what looks like a T, você parece aquilo que parece um T, tá vendo circulado aí? and you can see in the apparatus E você pode olhar lá no aparato, na parte de nota de rodapé, that same variant, essa mesma and variante it gives the evidence. que dá a evidência. The way the Nestle text does this, A forma como o texto de Nestle Aland faz, they list what the variant is, ele vai alistar o que são essas variantes, then they list the evidence for e it, ele então vai alistar as variantes para essa leitura.
And then they list 2 vertical lines. E então ele vai fazer 2 linhas verticais. And then they list TXT. Então ele vai botar TXT. That means text. Isso quer dizer texto. That's the wording they think is original. Essas são as palavras que eles pensam que são originais. And then they list all the evidence. Então eles vão colocar aí as evidências. So this one textual variant Essa variante textual particular has some significant evidence for it. tem uma evidência significante para ela. It's the definite article, the. É o artigo definido os. And the translation would be, E a tradução seria: and the ones who had been sent e aqueles que enviaram were from the Pharisees. eram dos fariseus. Now there's another textual variant here. Tem uma outra variante textual aí. And notice the markers for it. Olha aí a marca para ele. The square Tem um quadrado, and the diagonal line. então tem esse travessão. Notice what the apparatus says. Olha o que o aparato, a nota de rodapé diz. I've circled the square. Eu circulei o quadradinho. VS means the whole verse. A VS significa o verso inteiro. The German scholar Schmiedel O erudito alemão Schmiedel argued that this whole verse should be gone. ele argumenta que esse verso inteiro deveria ser retirado. The letters CJ mean a conjecture. As palavras CJ significa conjectura. There's no manuscripts that omit the verse. Não tem nenhuma no escrito para poder apoiar esse verso. There's no versions that omit the verse. Não tem versões que tem esse verso. There's no patristic commentaries that omit the verse. Não tem nenhuma literatura patrística que omite esse verso. This is just a conjecture. É somente uma conjectura. So the Nestle text lists the most important conjectures Então, o texto de Nestle Aland então apontou as mais importantes conjecturas that have been offered over the que centuries. têm sido oferecidas por séculos. There have been thousands of them. E tem milhares delas. They list 128. Eles então alistaram a 128. The Nestle Aland 28th edition, E a 24ª edição, a 27ª, no, 28, 28, 28, a 28ª edição, mais recente, does depois do not centro, list conjectures. não alistou conjecturas. So you have to go to the 27th to see these. Let me give just one word. Okay, yes, yes. A gente ainda não está famoso, não está popularizado no Brasil, mas a 28ª já está no Logos, já está à venda a 28ª, é recente. Já tem aqui na biblioteca. Okay, go ahead. Okay. We already have the 28th You do, edition. yes, Yeah. of course, but that doesn't list conjectures. That was Yeah. my point. Give an example from Romans chapter 1. Deixa eu dar um exemplo de Romanos capítulo 1. This page has no conjectures listed. Essa página aqui não tem nenhuma conjectura alistada. For the first 7 verses of Romans chapter 1, Para os primeiros 7 versículos de Romanos capítulo 1, there are 5 variants listed. tem 5 variantes alistadas. What you notice is with the very first one, O que você nota lá na parte azul, no primeiro, you see those double vertical lines. você então vai perceber essas 2 linhazinhas assim, uma escrita parada e outra. That means evidence is listed on both sides. Isso significa que a evidência é alistada dos dois lados. But they don't list the evidence on both sides Mas eles não apontam as evidências dos dois lados for any of the other variants. para qualquer outra variante. That's because the evidence for the variant Isso porque a evidência para essa variante is so poor é tão pobre that it couldn't be original. que não poderia ser original. All the other evidence Todas as outras evidências is on the other side. estão do outro lado. And so they just don't want to list it all. Então eles não querem de forma nenhuma alistar. So of these 5 textual problems, Os outros 5 textual os problems, outros 5 problemas textuais, the one where we're not sure what the original wording says que nós não estamos bem certo o que é que o texto original diz, is just in verse 1. está aí no verso 1. And it could be either Christou Iesu Poderia ser então ou Cristo Yesu, or Iesu Christou. ou poderia ser Yesu Cristo. Does Paul say Paulo está dizendo
Paul a slave of Christ Jesus, Ele está dizendo Paulo um escravo de Cristo Jesus or Paul a slave of Jesus Christ? ou Paulo um escravo de Jesus Cristo? Now, I know that it's going to shake your faith Eu sei que isso vai abalar a fé de vocês if we go with the variant, se nós formos ficar com a variante, because it affects all doctrines, porque right? vai afetar todas as doutrinas, correto? Actually, Paul uses both phrases, De fato, Paulo usa as duas frases, almost exactly the same number of times. quase que no mesmo número exato, quase a mesma coisa. The reason for us to think about these textual A problems razão de nós pensarmos sobre esses problemas textuais is not because they affect doctrine, não é porque eles afetam doutrinas, but they affect exegesis mas porque ele afeta a exegese and translation. e tradução. How should we translate this verse? Como é que nós vamos traduzir esse verso? We have to decide what the text is Nós precisamos decidir o que o texto é, before we can translate it. depois de nós podermos traduzir. But this is typical, a typical page. E isso é algo típico, é uma coisa típica. And of all the 128 conjectures, E diante de todas essas 128 conjecturas, the Nestle Aland text o texto de Nestle Aland adopts none of them. não adotou nenhuma delas. No conjectures. Não tem conjecturas. In other words, Em outras palavras, they believe that we have the original text of the New Testament, eles acreditam que nós temos o texto original do Novo Testamento, either in the text seja no texto or in the apparatus, ou no aparato, either above the line seja acima da linha or below the ou line. abaixo da linha. It's going to be in some manuscripts somewhere. Vai estar em alguns manuscritos em algum lugar. So let me summarize on the recent skepticism about the original text. Deixe-me fazer um sumário do ceticismo recente sobre o texto original. If we have no idea what the original New Testament said, Se não tivermos nenhuma ideia o que o texto original disse, then 2,000 years of biblical scholarship, então 2000 anos de erudição bíblica, both by conservatives tanto conservativa and liberals, quanto liberais, is worthless. não tem nenhum valor. It's just these three textual critics Só são esses dois textos críticos who are virtually against the world. que são virtualmente contra o mundo. Exactly. Parker, Epp, and Ehrman Parker, Epp e Ehrman. are disingenuous. Alguém pode me ajudar com essa palavra? Disingenuous. Não são Not inocentes. Eles não são ingênuos, essa palavra eles não são ingênuos. Ingênuo, é legal, obrigado. their other writings Seus outros escritos show that they know mostram que eles sabem what the original text said o que o texto original disse, in all essentials em todos os seus essenciais and most e em particulars. muitos dos seus particulares. As a matter of fact, De fato, Bart Ehrman and I Bart Ehrman e eu would disagree over what the original text says vamos discordar sobre o que o texto original diz, in only about 50 places. somente em 50 lugares. However, Porém, we would disagree nós vamos discordar over the interpretation of the text sobre a interpretação do texto in many places. em muitos lugares. We have the text. Nós temos o texto, It's either above the line quer seja acima da linha or below the ou line abaixo da linha, in the Nestle text. no texto de Nestle e Aland. I think this is a great time for a break. E eu penso que aqui agora é um bom momento para uma parada.